Bom dia! Boa tarde! Ou boa noite! Nós não sabemos qual é o horário que você está vendo este vídeo, mas seja muito bem-vinda à nossa... EB! Não! Calma! A gente não vai fazer a nossa EBD hoje. Nossa, verdade! Esqueceu, Tia Lidia? Tia Lidia, às vezes, olha... O que a gente veio fazer aqui hoje, então? Crianças, eu tenho uma super novidade pra vocês. Adoro Hoje novidade. a gente vai fazer o nosso vídeo especial de Páscoa! De Páscoa! De Páscoa. Vamos fazer de novo isso? Porque a Tia Lidia errou, né? Ela foi LBD, não é Então, LBD. vamos gravar de novo. Vamos lá. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao nosso especial de Páscoa! Isso mesmo, crianças. Sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar sobre o que, Tia Lid? Sobre as várias Páscoas da Bíblia. Será? Será que a gente vai entender a trajetória que o povo teve até chegar à Páscoa? Mas a Páscoa não é a morte e a ressurreição de Jesus? Todos nós sabemos disso, né? Sim, com certeza é isso também. Mas hoje nós vamos entender que teve uma outra Páscoa antes disso. Vocês sabiam, crianças, que além da morte e ressurreição de Jesus, que a gente vai falar também, mas houve outra Páscoa? A primeira Páscoa. Exatamente. Para chegar nessa primeira Páscoa, o povo de Deus teve que percorrer aí um caminho longo, né? Pois é, nós vamos aprender então lá no Antigo Testamento, bem no início da Bíblia, a primeira Páscoa. E tia Evelyn, para entender a primeira Páscoa, nós temos que voltar um pouquinho mais na Bíblia. Tem que fazer um flashback aí para conseguir entender esse caminho, né, tia Lívia? Então vamos no nosso primeiro personagem. Vocês lembram de Abraão? Que tá aqui em cima? Gente, quem lembra de Abraão? A gente contou várias histórias sobre Abraão, hein? Vocês lembram que ele foi afastado da parentela dele, dos parentes, dos pais, para viver uma promessa de Deus? E qual foi essa promessa que Deus fez a Abraão? Será que as crianças sabem? Tenho certeza. Eu acho que sabe. sim, elas sempre frequentaram a escolinha dominical. E pra quem não frequentou ainda a escolinha dominical, a gente dá uma explicada, né, tia Lídia? Pois é. Crianças, Que? eu vou Falou? explicar pros irmãos que estão assistindo que não sabem, porque as crianças a gente sabe que sabe. Isso mesmo. A promessa que Deus fez para Abraão é que dele sairia, uma grande nação. Isso mesmo, uma multidão de pessoas. Então, Abraão tinha essa promessa de que ele seria pai de multidões. Mesmo a mulher dele não podendo gerar filhinho na barriga dela. Exatamente. Mas Deus cumpriu a sua promessa e Abraão teve um filho chamado Isaac. E Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó. Jacó teve 12 filhos. Isso mesmo. Foi bastante gente, né, tia Foi Evelyn? bastante gente. E além disso, ele teve o seu nome mudado, sabia, tia Lid? Eu sabia? Vocês sabiam? Será? Então fala aí, tia Lid, já que você sabe, qual que era o nome Eu que sou foi mudado? inteligente, eu frequento escola dominical. Vai então, né? Israel, né, que também era Jacó, agora é conhecido como Israel, ele teve 12 filhos. Quantos Homens, filhos, hein? né? Ele teve várias mulheres, mas antigamente só contavam os homens. Isso. E formou, sabe o que, tia Evelyn? O quê? Sabe o que, criança? As 12 tribos de Israel. Uau, então é daí que veio toda a história das 12 tribos, dos filhos de Exatamente. Jacó, quer dizer, Israel? Que é descendente de Abraão. Então a promessa de Deus estava se cumprindo a Abraão, Sim, né? exatamente. Olha como tá grande. Se cumpriu nos bisnetos de Abraão, né, pra falar a verdade. Mas sabe que houve um tempo, tia Evelyn, que houve uma fome lá muito grande. Realmente, muitas pessoas não tinham alimento, o povo tava perecendo. Será que Deus ia descumprir essa promessa? Não ia ter mais multidão, não ia ter mais nada? Não tinha comida para eles sobreviver, eles iam morrer de fome. Mas Deus nunca falha nas suas promessas. Exatamente. Deus levantou um dos filhos de Israel pra libertar o povo. Que era um dos mais novos, né? E isso, o mais novinho, gente. Imagina, ele era E o o- caçulinha. E o nome dele era... José. A história de José. Isso, José, das túnicas que os irmãos dele Venderam venderam ele.
Mas essa história vocês já conhecem. Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos e toda a história que vocês já conhecem, e ele virou o quê? Governador. Pra vocês verem, né? De um escravo vendido, ele se tornou governador. E a partir daí, Deus começou um plano incrível na vida dele. Tanto é que mais pra frente, ele perdoou os irmãos dele. E ele fez uma coisa incrível por esses irmãos, né, Tia Lidy? Olha como os planos de Deus são perfeitos. Como José virou governador, ele pôde tirar os irmãos deles lá de onde tinha muita fome. E lá no Egito, ele conseguiu uma cidade só para o povo de Israel morar. Um lugarzinho ali. Lembrando que o faraó daquela época acreditava em Deus. Então eles tinham ali bastante liberdade, né, Tia Lidy? Quem governava o Egito, né, era Faraó. E José era governador. Ele trabalhava para Faraó, mas Faraó confiava muito em José. Então, tudo que José pedia, Faraó fazia, mas porque José merecia, viu? Faraó era um homem muito inteligente e ajudava muito. Isso mesmo. Aí eles ganharam uma cidade lá no Egito. E o problema da fome foi resolvido porque José ajudou os seus irmãos. Plano de Deus. Aí passou, ó, muito tempo. Sabe quanto tempo passou, tia Evelyn? Não. 400 anos. Imagina que multidão grande Israel já estava. Gente, enorme. E em todo esse tempo, o povo de Israel foi só crescendo. Crescendo, crescendo. Imagine 400 anos. O tanto de gente que não tinha lá. Já não tinha nem espaço pra eles mais lá, de tanta gente que tinha. Muita gente. Só que depois de 400 anos, não estava o mesmo faraó. E José e os irmãos dele já tinham morrido. Estavam os filhos dos filhos dele. Só que estava acontecendo uma coisa muito triste. O quê? Por como eles eram muitos, os egípcios ficou com medo deles tomarem a terra deles, né? Então fizeram eles de escravos. Então quer dizer que eles, de privilegiados por conta do outro faraó, agora eram escravos, eram obrigados a fazer trabalhos pro faraó. Exatamente. Você sabe o que é escravo, crianças? Escravo é quando a gente trabalha e não recebe por isso. É muito injusto, eles apanhavam, eles sofriam, nem água direito eles bebiam. E o povo pedia muito para Deus libertar eles da escravidão. Eles oravam e pedia para Deus libertar. Foi quando Deus enviou alguém para libertar o povo de Israel. Vocês estão lembrando dessa história? Quem foi esse alguém? Será? Vocês lembram que o nome desse alguém era Moisés? Moisés, aquele bebezinho que foi deixado e foi criado no Egito também. Isso, pela filha de Faraó. E ainda foi amamentado pela própria mãe dele, né? Sem a filha de Faraó nem saber. Pois é. E Deus chamou Moisés para libertar o povo. Olha as providências de Deus para cuidar do seu povo, para cumprir a sua promessa que ele fez para quem? Abraão lá atrás, muitos anos Quantos atrás. personagens, né, tia Evelyn? Pra chegar, agora a gente tá começando a chegar mais perto da história da Páscoa. Calma que tem mais, viu, crianças? Deus falou para Moisés ir lá falar com Faraó, para Faraó libertar o povo. Isso. Faraó libertou? Eu acho que não, ele tava com o coração endurecido. Tanta gente trabalhando de graça pra eles, né, criança? Até a gente, né, que é mais boba, acharia que seria um bom investimento, né? Faraó falou assim, quem que você pensa que é? Quem esse Deus pensa que é pra vir aqui, pra eu liberar esse povo? Vai dar só prejuízo pra mim se eu fizer isso. Como o Faraó não queria libertar o povo de Israel pra irem embora, Deus falou pra Moisés e até ele que Deus ia mostrar para todo o Egito o poder dele. Foi então que Deus enviou para os egípcios a primeira praga. A primeira praga foi transformar toda a água do Egito em sangue. Quem quer beber uma água cheia de sangue? Imagina você abrir a torneira e sair sangue. Eu ia ficar desesperada, mas será que isso amoleceu o coração de Faraó? Não, mesmo assim ele não libertou. Foi quando Deus enviou a segunda praga, que foi a das rãs. Tinha rã em todo lugar. Ai, eu morro de nojo. Imagina, você abriu o banheiro, tem uma rã. Você vai dormir numa cama, tem uma rã. Um desespero total, mas será que isso amoleceu o coração de Faraó?
Ainda não, Faraó tinha um coração duro, hein, crianças? Nem as rãs resolveram a situação. Foi quando que Deus, então, enviou a terceira praga, que foi... Piolho! Ai, que agonia, misericórdia! Gente, eu ia ficar doida se eu ficasse cheia de piolho. Imagina, todos os egípcios estavam cheios de piolho. Teve egípcio que teve que rapar a cabeça e usar peruca por causa dos piolhos. Exatamente. Nesse meio tempo, entre uma praga e outra, o faraó até parecia que ia deixar o povo ser liberto, mas quando Deus acalmava toda aquela praga, o faraó ia e mudava de ideia na hora. Pois é. Foi então que Deus enviou a quarta praga, que foi... Um monte de moscas. Ai, gente, que nojo. Imagina aquela mosca varejeira horrível. Imagina, em todo lugar. você vai comer uma comida e tem uma mosca lá dentro. Muito nojento. Mas não foi uma mosca, foram várias milhares de moscas. E mesmo assim, Faraó não libertou o povo. Faraó difícil, hein? Difícil, Foi viu? então que Deus enviou a quinta praga, que é que todo o rebanho morreu. Como eles iam comer carne, como eles iam se alimentar se todo o rebanho, todos os animais tinham morrido? Morreu a vaquinha, morreu o cavalo, morreu a tudo. ovelha, morreu todo mundo. Mas Eles perderam muito dinheiro, né? muito dinheiro. Mas será que isso amoleceu o coração de Faraó? Também não. Foi então que Deus enviou a sexta praga, que foi? E aí aconteceu que surgiram feridas nas pessoas. Elas ficaram se Se coçando, coçando, abriu aquelas feridas, ficaram aquelas feridas abertas, fedidas e Então, mesmo horríveis. todo mundo doente, teve uma hora que Faraó foi lá e falou pra Moisés: fala pra esse seu Deus tirar essas pragas do nosso corpo que eu deixo vocês ir embora. Então Moisés ia, falava com Deus, Deus tirava todas essas pragas e ele deixava o povo ir embora? Mesmo assim, não. Não deixava. Então Deus enviou a sétima praga. A sétima praga era uma chuva de saraiva, que é uma chuva de pedras. Imagina chover pedra, quebrou todos os telhados. Destruiu tudo. E mesmo assim, Faraó não amoleceu o coração. E foi aí que Deus mandou a oitava praga, que era a chuva de gafanhotos. Ou melhor, não era bem uma chuva, era uma nuvem enorme de gafanhotos para comer toda a plantação. A Bíblia diz que eles olharam pra cima assim e viram aquele monte de gafanhoto. Cobriu o céu de tanto gafanhoto, ficou até escuro. Comeram a plantação, comeram tudo. E aí, será que o faraó deixou o povo sair? Ele até falava pra Moisés, pedir pra Deus, né, tirar, que ele ia deixar o povo ir. Deus tirava e mesmo assim ele não cumpria com a promessa dele. Não adiantava nada. Foi aí que Deus mandou a nona praga, que eu acho que é a mais... que a tia Lídia sentir medo. Gente, eu teria pavor. Foi a escuridão. Mesmo de dia ficava tudo escuro e nenhuma lâmpada acendia. Imagina. Nada. Nenhuma vela acendia. Você acorda, tá escuro. Tá sempre escuro. E nada, nem vela, nem nada conseguia. Nada. Foi aí que mesmo assim, Faraó falou que ia libertar e não libertou. Foi aí que Deus teve que tomar uma decisão, uma atitude. Muito importante, muito séria, crianças. Depois de tanto tempo, Deus teve que apelar para uma coisa mais forte para ver se Faraó amolecia o coração dele, né? O que será que está reservado para a décima praga? A décima praga foi a morte dos primogênitos. Deus deu várias orientações para o Moisés instruir o povo. Exatamente. E a orientação é que todos entrassem, em suas casas. E não saísse de lá aquela noite. Exatamente. E aí, o que aconteceu, crianças? O Senhor pediu para que as pessoas passassem o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas. Ó, a tia Lidy tá mostrando aqui para vocês. Mas não poderia ser qualquer cordeiro, viu, gente? Igual a tia Lidy tá fazendo. E aí, eles tinham que matar um cordeiro puro. Não podia ter nenhum defeito. E os umbrais, ó, é essa parte aqui de cima, ó, tá vendo? Essa parte da porta. Por quê, crianças? Porque quando o anjo de Deus passasse,
Porque o anjo foi designado para matar os primogênitos daqueles que não tivessem passado o sangue do cordeiro puro e sem defeitos nos umbrais das portas. Quando o anjo visse que tinha sangue nos umbrais das portas, ele passaria, ó, bem longe. Ele nem ia passar naquela casa para matar os primogênitos. Então, crianças, como a Charity pintou aqui, né? Eles tinham que passar o sangue do cordeiro puro nos umbrais das portas, porque o anjo ia passar e ia levar os primogênitos, menos os que estavam nas casas com sangue nos umbrais. Pois é, os umbrais é essa parte aqui de cima da porta. Então, quando o anjo estivesse passando e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, automaticamente todos os primogênitos, que é o primeiro filho da casa, ó, morria. Isso mesmo, e aí chegou a noite e o anjo finalmente passou. Essas casas que já estavam com sangue foram poupadas, mas os egípcios não foram poupados, até porque Deus queria poupar o seu povo, então só os israelitas sabiam disso. Exatamente. E imagina o filho de quem que morreu? O filho Do faraó, aquele que estava segurando para o povo não ir embora. Faraó ficou muito triste, muito decepcionado. Ele ficou tão arrasado que ele falou pro povo ir logo embora porque ele já não suportava mais. E ele ficou tão triste, liberou. Além dele liberar o povo, ele ainda pagou o povo pro povo ir embora. As orientações que Moisés deu, né, que Deus deu para Moisés para passar pro povo, o povo seguiu certinho, eles obedeceram a voz de Deus. E por esse motivo, Deus honrou quem é obediente e eles foram libertos naquela noite. Que finalmente. Eles já estavam com as malas prontas. Lembra que Deus pediu para que eles arrumassem as malas? Então eles fizeram isso. Então toda aquela multidão, que era muita gente, foi com Moisés na frente e eles seguiram rumo à terra prometida. Deus havia prometido uma terra para eles, só deles, em que eles viveriam, que eles não seriam escravos. Eles seriam livres. Pois é, e estava Moisés com aquela multidão indo embora. Foi quando Faraó se arrependeu. A raiva endureceu o coração novamente dele e ele se arrependeu de ter mandado o povo embora. E sabe o que ele fez? O quê? Ele mandou os soldados dele irem atrás dos israelitas. Olharam para trás, quem que eles encontraram? Os guerreiros de Faraó. Na frente, o que tinha? O Mar Vermelho. Eles iriam morrer de qualquer forma. Foi aí então que Deus revelou um dos seus maiores milagres nessa história, que foi a abertura do Mar Vermelho. Essa história você conhece, Vocês sabem, né? O mar se dividiu em dois e o povo de Israel passou no meio sem molhar os pés. Sequinhos, crianças. Nem roupa, nem pé, nem nada estava molhado. Como Deus é poderoso. Foi neste momento que os israelitas conheceram que o Deus que estava do lado deles era um Deus de poder. E este momento, este ato histórico em que os israelitas foram libertos da escravidão, que é chamado de Páscoa. Isso mesmo. Exatamente. Então a Páscoa é quando Deus libertou o povo dele da escravidão. E depois, essa história, né, eles iam contando pros filhos dos filhos dele e eles comemoravam a Páscoa para lembrar que eles foram libertos. Então, quando deu um ano dessa história, eles comemoravam de novo. Eles comemoravam. Daí depois do outro ano eles comemoraram e essa geração foi passando de geração para geração, para que todos lembrassem o grande milagre que Deus fez, que foi libertar todo o povo de Israel da escravidão. E na Páscoa, o que eles comiam? Vamos descobrir agora, hein, crianças? Quando eles se reuniam para celebrar a Páscoa, eles comiam aquilo que o Senhor falou, que foi o pão asmo. O pão sem fermento. Que é pra lembrar a pressa, né, que Deus tinha. Isso mesmo, não dava tempo deles colocarem fermento e esperar 40 minutos pro pão aquecer. Tinha que ser algo muito rápido. E as ervas? O que lembrava, tia Evelyn? As ervas eram pra lembrar pro povo que aquela época que eles passaram de sofrimento já passou, não existe mais. Então eram ervas bem amarguinhas pra que eles lembrassem do que eles passaram no Toda vez que eles comiam as ervas, eles lembravam o quanto que ele sofreu, mas eles lembravam que eles foram libertos. E era só pra lembrar, pra nunca esquecer de Deus. Exatamente. Tinha também o
vinho. Aqui a gente tem o suco de uva, né? Mas na época era o vinho pra lembrar que eles foram libertos e que os filhos deles foram poupados pelo sangue do cordeiro que foi derramado. Exatamente. Então, toda essa simbologia é que para os filhos dos filhos do pessoal que foi liberto, soubesse do grande poder que Deus fez para eles. Essa história, criança, que é a Páscoa. Isso mesmo. Mas o que isso tem a ver com Jesus? O que Jesus tem a ver com tudo isso? O que será que essas coisas significavam quando Jesus fez a última ceia? Você quer saber? Ficou curioso? Nos aguarde para assistir o nosso próximo vídeo. Tchau, crianças. Um beijão, até a próxima.